E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Cafeína de Cada Dia. Aqui quem fala é o Faguito. Eu já vou pedindo para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se puder, comente no final do vídeo o que você achou. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre não julgar, né? Que muitos cristãos hoje em dia dizem que você não pode julgar o outro, que você não pode apontar o dedo, você não pode dizer que ninguém está errado, ou que ninguém está certo, que só Deus pode julgar as pessoas. Na verdade, só Deus pode condenar a gente, né? No dia do juízo final, Ele vai ver todos os nossos erros, todos os nossos acertos, e ver e decidir se a gente vamos ser salvos ou não. Mas julgar é uma coisa do ser humano, é uma coisa de quem tem inteligência. Como que você sabe se uma coisa é certa ou errada se você não julga? E outra, se não existe certo, não existe certo, não existe errado, então a Bíblia é uma farsa. O que Deus mandou a gente fazer, o caminho que Deus trilhou pra gente, porque a Bíblia é como se fosse um manual de instrução do cristão, de como ele deve agir. Eu sei, eu entendo que a gente não consegue seguir à risca tudo certinho como Deus gostaria. Todos nós somos pecadores. Só que a gente tem que procurar melhorar cada vez mais enquanto for possível aqui na Terra. E às vezes um irmão nos alertando dos nossos erros, alguém que tem a capacidade de apontar o dedo pra gente e dizer: ei, isso é errado, ei, isso que você está fazendo é errado. Às vezes essa pessoa pode nos despertar para a verdade de Cristo e fazer com que a gente mude a nossa perspectiva em relação daquilo que a gente faz em relação da nossa vida. Como se deve julgar? Jesus deixou para que a gente julgasse não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não pode julgar uma pessoa porque ela é pobre, ou porque ela é rica, ou porque ela é negra, porque ela é branca, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Você tem que julgar ela conforme as suas ações, conforme as suas atitudes. E uma coisa bem interessante que eu quero trazer nesse vídeo para vocês é sobre a Bíblia do Diabo. Sim, vocês sabiam que existe a religião satânica, que é meio que uma paródia da religião cristã, e eles têm uma Bíblia como a nossa, só que em muitas coisas inverso. Eles não adoram a Deus, eles adoram o diabo. E eu quero trazer aqui, nesse vídeo, os 10 mandamentos da Bíblia do diabo, para que você preste atenção em um dos versículos. Eu vou ler aqui, pessoal. Eu espero que a minha leitura esteja boa. Bom, os 10 mandamentos do satanismo. Amarás e odiarás com a mesma intensidade. 2. Amarás a ti mesmo acima de tudo. 3. Amará ao próximo da forma que ele te amar. 4. Conhecerás a si mesmo. 5. Buscarás sempre a melhoria material e espiritual.
6. Não usarás o nome de Satã para fins indevidos. 7. Respeitarás e protegerás a criança e os animais. 7. Viverás cada segundo como se fosse o último. E nesse sétimo, sétimo ou oitavo, não sei, me perdi aqui, pessoal. Mas já temos uma coisa interessante. Viverás como se fosse o último dia, ou seja, viverás sem regra, viverás fazendo o que quiser. Viverás curtindo a vida. E a gente viu muito disso acontecer na década de 70, com os hippies. A grande maioria dos hippies, nesse período, em desconstrução social, eles já acabavam se autodestruindo, usando muita droga, fazendo sexo com várias pessoas, contraindo doenças, e etc. Eles se autodestruíram nessa liberdade total que eles escolheram viver. E agora eu vou dizer o mandamento 9 da Bíblia do satanismo, que é o que interessa nesse vídeo. 9. Andarás ao teu modo, mas respeitarás o caminho de outrem. Ou seja, você vai fazer o que quiser, e se você vê outra pessoa fazendo outro negócio lá, não importa que seja errado ou não, você também não vai dizer pra ela que é errado, você vai tá ok. Fale o que você quiser. E último, e não é importante assim como os outros, o 10º mandamento é: darás o teu melhor em tudo que fizeres. Bom, como vocês podem ver, não tem nada sobre sacrifício de animais, sobre cometer maldade, como isso, como aquilo. Mas esses dois mandamentos, para quem entende a realidade, para quem enxerga a realidade como ela é, você entende o perigo que é isso. Andarás a teu modo, mas respeitarás o caminho de outrem. Viverás cada segundo como se fosse o último. Na Bíblia católica, na Bíblia de Cristo, na Bíblia cristã, não fala para você não julgar o seu irmão. Fala para você não ser uma pessoa hipócrita. O que é uma pessoa hipócrita? Por exemplo, vamos supor que eu seja um homossexual enrustido e que eu cometo relações sexuais com outros homens escondido. Mas em sociedade eu julgo os homossexuais pelas suas práticas. Eu estou sendo hipócrita, porque eu cometo exatamente o tipo de pecado que eu estou condenando no outro. Esse não é o tipo de julgamento permitido por Deus. O julgamento permitido por Deus é: você não comete aquele pecado, você enxerga aquele pecado no outro e você, de maneira amorosa, tenta trazer a libertação daquele irmão. Você tenta ajudá-lo a trilhar o caminho de Cristo, o caminho da Bíblia. E isso é permitido por Deus, julgar segundo a reta justiça. E muitos crentes, eu vou chamar todos de crentes, todos de cristãos hoje em dia, a grande maioria está deixando de apontar o pecado do outro irmão, seja por medo
de julgamento, de ser chamado de machista, de ser chamado de homofóbico, de ser chamado disso, daquilo, e tá deixando correr o pecado. Quando você vê uma coisa errada e você não recrimina aquilo, você não julga, você não faz aquilo que Deus te incumbiu de fazer, que é evangelizar, que é trazer a verdade ao coração daquela pessoa, você se torna cúmplice daquele pecado. E aquele pecado que seu irmão está cometendo é o seu pecado também. É por isso que você sim, você cristão, deve sim julgar o seu irmão. Deve sim ajudá-lo a trilhar o caminho certo. Ah, então quer dizer que a homofobia está certa? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A homofobia não é não é um amor ao seu irmão. É uma manifestação de ódio. Você não quer que aquele irmão que está no caminho da homossexualidade melhore. Você quer que ele seja destruído. Você deseja a destruição dele. Você deseja a condenação dele ao inferno. O que você deve fazer é ajudá-lo com amor. Você fazer isso de maneira amorosa. É claro que hoje em dia é muito difícil você conversar com isso, com um homossexual, porque muito provavelmente você vai ser taxado de retrógrado, você vai ser taxado de homofóbico, de transfóbico, disso, daquilo. Então eu até consegui entender um pouco os irmãos que querem se calar, que querem fingir que não estão vendo. Mas quando você deixa isso acontecer no seu meio, você se torna cúmplice daquilo que é errado. Se você anda com beberrões, com pessoas que vivem embriagadas, você é cúmplice daquela embriaguez. Você anda com homossexuais e você não repreende as práticas homossexuais. Você é cúmplice daquele pecado do homossexualismo. Se você anda com pecadores e não tem a intenção de trazê-los à verdade, não tem a intenção de mudar o coração deles, então você está pecando junto com eles. Eu vou fazer mais uma pequena leitura aqui antes de encerrar sobre o ato de não julgar, porque como eu disse, se você não julga o seu irmão, você não ama ele. Porque amar é repreender às vezes. Bom, pessoal, me desculpe, mas deu erro no arquivo da imagem que eu mandei pra TV aqui. Mas era basicamente isso que eu tinha para dizer. Não tenha medo de ajudar o seu irmão com o pecado dele. Não tenha medo de dizer que o que ele está fazendo é errado. Mas também não odeie, também não o expulse do seu convívio. Não deixe de amá-lo. Apenas o alerte que aquilo que ele está fazendo pode condenar a sua alma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Comente embaixo o que você achou do vídeo. E até o próximo vídeo.